muito bem-vinda ao Acelera Marketing Digital. Eu sou a Bárbara Vulcano. Eu sou a Natália Vulcano. E hoje, o tema que a gente trouxe para vocês é o seguinte: qual que é o maior erro que grandes marcas estão cometendo e elas acabam perdendo clientes? E é muito importante vocês saberem quais são os erros para que vocês não façam isso aí no mercado de vocês. As marcas, pessoal, hoje em dia estão perdendo clientes porque elas não estão se preocupando com o usuário. Isso está se tornando cada vez mais comum, desde marcas pequenas a marcas grandes. As marcas não têm se preocupado com o bem mais valioso, que é o usuário, que é o cliente, que é a pessoa que está do outro lado comprando. E nós vamos entender os erros que grandes marcas realizaram, vocês vão até se chocar. A primeira marca que a gente vai apresentar aqui para vocês, o que aconteceu, até problema na justiça deu. E essas marcas, pessoal, elas estão errando neste ponto. Nós vamos entender os erros e nós vamos entender também o que nós podemos fazer para que a gente não perca cliente e não cometa os mesmos erros que eles. O estudo de caso que a gente veio mostrar para vocês é da WePink. A WePink, ela é uma marca de uma influenciadora da Virgínia Fonseca, que ela tem mais de 53 milhões de seguidores. E essa marca vende produtos de cosméticos, de perfumaria e vende algumas base, maquiagens, né, perfumes e tudo mais. E eles fazem a venda, né, através de live shops. Então, você provavelmente já deve ter ouvido falar aí das famosas lives que a Virgínia faz ali com os dois sócios dela, né, com uma sócia e um sócio. E eles fizeram já diversas lives, já teve explosões de faturamentos. E esse ano, a previsão que eles tinham para poder fazer esse faturamento, alcançar ali a meta deles, ia ser de R$1 bilhão. Só que teve um porém, que aconteceu algo bem sério com essa marca. Pessoal, essa marca foi proibida de fazer as live shops. Nós tivemos um programa, inclusive, exclusivo falando dos benefícios da live shops e como que você pode implementar isso aí no seu negócio. Se você quiser ver mais sobre esse assunto de live shops, nos procure no YouTube e acesse o material completo. Mas o que aconteceu aqui com a marca da Virgínia? A WePink, super famosa, a Virgínia super famosa, é uma marca bem estruturada, uma marca que já tem um faturamento elevado. A previsão de faturamento desse ano, ela já era super audaciosa e através das live shops, que eles usam muito o gatilho, inclusive, da urgência, né? Então eles fazem diversas promoções, o gatilho da urgência, para venderem cada vez mais. Eles hoje não vão mais poder utilizar essa estratégia até que eles comprovem que eles têm estoque o suficiente para fazer entrega desses produtos. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam vendendo muito e não tinham produto para entregar. E aí acaba que a marca perdeu a credibilidade. Então a credibilidade ela foi completamente abalada, porque eles tiveram mais de 90 mil reclamações. E isso é um número muito expressivo. Por quê? Quando eles faziam as live shops, como a Natália mesmo falou, eles acabaram tendo algumas práticas abusivas com o consumidor, com as pessoas que estavam ali consumindo aquele conteúdo e queriam adquirir os produtos, que eram aqueles produtos com extrema promoção, bônus, né, que eles colocavam de uma forma que era abusiva e tentando vender o produto goela abaixo, daquela forma que, é chique você parcelar no cartão de crédito. Teve até algumas dessas frases que rolava ali nas lives. E isso foi considerado algumas práticas abusivas para as pessoas. E aí eles venderam demais, não conseguiram entregar, tiveram diversas reclamações e isso acabou tendo com que a marca tivesse uma credibilidade completamente abalada por causa dessa razão. E, pessoal, o que a gente precisa entender é que não é sobre uma venda, é sobre pessoas. Você que é empreendedor, que quer aprender a vender mais na internet, que quer aprender a acelerar os seus resultados, você está aqui hoje assistindo esse programa. Mas você precisa entender que nem tudo é sobre venda. Nós precisamos pensar no usuário que está do outro lado. Nós precisamos pensar em desenvolver um relacionamento com a pessoa que está do outro lado. E nós vamos entender o porquê é importante desenvolver o relacionamento. Porque nós vamos ter dois pilares. Nós vamos ter o pilar de aquisição desse cliente, mas nós também vamos ter o pilar de retenção desse cliente. E cada um se faz importante. E a gente vai passar aqui para vocês especificando como você deve fazer um ou outro e a importância de cada um deles.
Para você entender o que é aquisição de cliente, você precisa entender uma métrica chamada aqui no marketing de CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Toda vez que a gente adquire um cliente, a gente acaba pagando por ele, seja ele em forma de tempo ou seja ele em forma de dinheiro mesmo. Porque você usa estratégias de marketing de conteúdo, ou tráfego pago, ou e-mail marketing, você precisa pagar ali uma ferramenta, ou até mesmo o atendimento. Então, é gasto tempo ali e é gasto verba de mídia para que você adquira esse cliente. Quando você descobre o custo de aquisição daquele cliente, você precisa ver e fazer as suas contas se tá valendo a pena as suas estratégias até aquele momento, para que aquele custo de aquisição do cliente seja sempre o mais barato possível. Porque quando a gente se trata ali em métricas, a gente precisa pensar nisso. Só que você não precisa pensar só em adquirir os clientes, porque ele não é o pilar que vai sustentar tudo ali para você. Ele vai te ajudar a conseguir começar a construir o seu negócio, mas se você não pensar em como reter esse cliente, que foi o caso que a WePink não pensou, ela só pensava em adquirir mais clientes através de live shops, através de estratégias ali da influenciadora, eles só queriam adquirir cliente. Quando você só adquire e não tem uma base estrutural ali para realmente pensar no seu cliente, como que ele vai ficar com você, ele acaba tendo aqueles problemas de reclamação e ele não vai voltar a querer comprar de você se você não tiver um pós-atendimento. E aí existem estratégias que vocês vão ver agora o que vocês têm que fazer depois que vocês adquiriram um cliente, porque não basta ele só chegar e ir embora. Cara, você já tem que pensar que ele já custou para você tempo e dinheiro. Como é que você vai fazer para que ele possa ou recomprar de você ou ele possa indicar você? E aqui é uma dessas estratégias poderosas que vocês precisam utilizar. Nós temos aqui também, pessoal, no marketing, o Lifetime Value, que nada mais é, parece uma palavra super complexa e algo muito difícil, mas não é. Ele é simples. Nada mais é que a recompra, né? Quantas vezes aquele cliente vai comprar de mim de novo? O famoso LTV. Se eu já adquiri esse cliente, eu já paguei por ele, não é mais fácil eu vender mais de uma vez para ele do que eu ter que pagar e ter custo para adquirir um cliente novo? Se eu penso nessa estratégia de retenção e nessa estratégia de vender mais de uma vez para aquele mesmo cliente, eu estou economizando dinheiro e com isso eu consigo aumentar a minha lucratividade, visto que o CAC já foi pago, né? Eu já paguei, já adquiri o cliente e agora eu vou reter ele na minha base. Eu vou fazer com que ele compre de mim mais de uma vez. Pessoal, estratégias valiosas são estratégias voltadas à retenção. No caso da Virgínia, especificamente, ela já tinha um senso de comunidade criado, ela já tem muitos fãs ali da marca, muitos fãs dela, que acabam comprando porque simplesmente gostam dela e fazem parte dessa comunidade, de quem ela é, da vida que ela leva. Eu tendo esse senso de comunidade, eu sempre vou conseguir vender com mais facilidade. Só que se eu não penso no usuário e eu não penso na retenção, no pós-venda, na qualidade do produto, na qualidade de atendimento e de entrega que vem junto com o pós-venda, eu perco esse cliente no meio do caminho. E aí, também tem um dos pilares que é muito importante, que a gente fala que é o famoso CS, que é o Customer Experience. Quando você tem, o usuário, ele tem uma boa experiência ali com você, seja pelo produto, ou seja pela forma que ele comprou, ou seja até pelo ambiente ali que ele estava, ele acaba se tornando fã da marca, porque ele já está se conectado ali com aquela ideologia, com aquela filosofia, com aquele ecossistema, com todo aquele meio, e ele acaba se tornando fã. E quando a gente dá uma boa experiência, seja também de atendimento com aquele cliente, né, realmente se preocupando não só com automações de chatbot, que são importantes, elas ajudam muito as empresas, só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse chatbot, porque você acaba distanciando a pessoa, né, daquele relacionamento, porque nada mais é vendas, é relacionamento e confiança. Quando você quebra um desses pilares, provavelmente você não vai conseguir vender de novo para aquela pessoa. E quando você faz com que ela seja seu fã, ela acaba tendo aquele marketing gratuito. Você já pagou por aquele cliente para ele chegar para você. Ele se tornou fã, ele vai fazer aquele famoso marketing gratuito. Ele vai indicar você para outras pessoas. E aí aquela outra pessoa que ele indicou, ela vai acabar comprando sem você ter pagado por ela. Então você não vai ter que pagar pelo CAC para aquela pessoa ser adquirida, porque a experiência do cliente que você já pagou foi tão boa, foi tão maravilhosa que ele se tornou fã e ele agora consegue propagar ali aquela ideologia, aquela filosofia daquela comunidade, da experiência que ele teve, seja pelo produto ou seja mesmo pelo serviço. O que é muito importante vocês saberem sobre essa parte de se tornar fã, a gente vai até pensando aqui no caso da Virgínia,
Tem fãs que são fãs da Virgínia, que compram da marca dela, mas esse ponto do ser fã que a Bárbara trouxe é ser fã da marca, da experiência, do produto que ele comprou. Quando ele se torna fã, aí ele vai indicar, porque não adianta nada eu ser fã da Virgínia, comprar um produto dela, mas a minha experiência foi tão ruim que eu não vou conseguir indicar que outras pessoas comprem o mesmo produto dela. E a gente vem aqui, pessoal, para dados. A gente tem dados que são muito importantes e que não podem ser ignorados. 3 a cada 5 pessoas, quando tem uma experiência boa, então eu tive uma experiência boa com a marca, eu acabo indicando essa marca para 3 ou até 5 pessoas. Agora, se a minha experiência for ruim e eu vou falar mal daquela marca ou daquela experiência, eu vou falar mal para muito mais pessoas do que quando eu tive uma experiência boa. Isso parece até contraditório, mas isso é realidade. E a outra questão é que o boca a boca negativo, ele faz com que 21% das pessoas percam a confiança na marca, mesmo se eles já compraram daquela marca. Então, vamos supor que eu comprei essa marca, eu tive uma experiência boa com essa marca, mas uma amiga minha falou que a experiência dela não foi legal, ela me relatou ali alguns problemas que ela teve, eu vou acabar não querendo comprar dessa marca de novo, mesmo que a minha experiência foi bacana. Então, a questão aqui é o ativo mais valioso. Eu preciso que o meu cliente tenha uma experiência muito valiosa, que seja prazeroso, que eu consiga encantar ele em diversas maneiras, não só no momento que antecede a compra, mas também no momento posterior da compra. E esse aqui são alguns erros comuns que as marcas acabam fazendo, né? E que você agora, depois de assistir esse programa, você não vai mais cometer. Que é você querer vender sem se preocupar com o pós-venda. Vocês já entenderam que o pós-venda, ele é um relacionamento que você vai estreitar com o seu cliente para que você possa fazer outras promoções para ele, ou até descontos, ou você pode dar ali outros produtos correlacionados para o que ele já comprou de você. Então, o pós-venda, ele não vem só para você ali ficar se relacionando de um oi e bom dia com o seu cliente. Não, você vai nutrir aquele cliente. Você vai dar para ele, de fato, o que ele precisa. Realmente se conectar com ele, com a necessidade dele e oferecer os seus produtos para ele. Outro erro comum é o produto ou serviço de má qualidade. A gente fala que marketing bom não vende produto ruim. Você pode fazer um marketing maravilhoso, investir rios e rios ali em mídia paga com o seu anúncio e as pessoas comprarem o seu produto, você vai ter ali, a pessoa vai comprar, só que na hora que ela comprou, ela nunca mais vai comprar de você se o seu produto for ruim ou se ele não entregar as promessas que ele estava ali proposto na sua oferta. Então, você precisa se preocupar com um produto bom. Não adianta você vender qualquer coisa e não pensar na qualidade. A qualidade, ela é muito importante. Então, não faça esse erro. Outro erro é você ter a experiência com a marca ser completamente decepcionante para as pessoas, né? Tanto com o tempo de entrega, quanto com a troca ali do produto. Ele precisou fazer a troca e foi uma mega de uma burocracia para que ele consiga trocar aquele produto. Então, esse aqui são erros que vocês precisam pensar como vocês, como consumidores, querem ser tratados. E é assim que a gente deve tratar o nosso cliente. Então, não façam esse tipo de coisa, porque você vai perder o seu cliente para o seu concorrente, que ele vai estar tratando melhor aquele cliente, ele vai estar se preocupando com aquele atendimento, com o produto, pensando em como melhorar a qualidade do seu produto, para que o cliente possa ficar ali com ele efetivamente. E aqui, pessoal, tem um outro ponto que é muito relevante. Tudo importa. Não é só eu vender para aquele cliente e não ter o produto para entregar, mas quando eu tenho o produto para entregar, esse produto chega com avaria. E essa reportagem fala exatamente disso, né? Que além daquela questão que a Virgínia vendeu demais e não tinha produtos para entregar, houve muitas reclamações de pessoas que estavam recebendo o produto e que estavam vindo com diversas avarias. Aquele produto estava chegando de qualquer maneira, estava chegando quebrado, estava chegando destruído. Então, todos os detalhes no processo importam. E a gente chega aqui no ponto mais importante, no ápice do nosso programa, que é a questão do pós-venda. O pós-venda, pessoal, ele não pode ser só medido para que quando a pessoa venha até mim, ela venha para reclamar ou ela venha para trocar. O pós-venda, ele tem que ser algo que eu continuo nutrindo aquela pessoa que comprou de mim, aquele cliente que comprou de mim. E como que eu vou nutrir? Com estratégias, como a Bárbara já mencionou, seja de desconto, seja de eu continuar conversando com aquele cliente sem ser só um oi, tudo bem, mas também estratégias valiosas que eu posso, de repente, enviar um conteúdo legal, eu posso enviar um tutorial para aquele cliente, eu posso perguntar se ele se adaptou. Vou trazer até um exemplo aqui para
para vocês. Imagina que eu comprei um óculos e no dia seguinte eu recebi no pós-venda um contato lá da ótica perguntando se eu me adaptei ao óculos. E dali 2, 3 meses depois eles perguntam se o meu óculos está precisando fazer algum ajuste, que eu posso ir até a ótica de uma maneira gratuita, fazer os ajustes que forem necessários e uma limpeza na minha lente. E dali 1 ano eles já sabem que possivelmente eu tenho que trocar ali através da minha receita, eles já identificaram que possivelmente eu vou ter que trocar minha lente. Então, dali 1 ano, eles entram em contato comigo de novo para que eu possa ir até a loja, porque eles têm algumas promoções, alguns descontos especiais para que eu possa fazer essa troca lá. Agora, como que eu faço toda essa organização de pós-venda para que eu continue me relacionando com o meu cliente e eu não perca nenhum cliente no meio do caminho, dando a atenção que ele merece, falando de coisas que são relevantes e que realmente são importantes para ele, não simplesmente jogando coisas ali, simplesmente e eu achando que aquilo é o suficiente para eu nutrir o meu cliente. É realmente tendo um relacionamento, mostrando que eu estou me importando com a jornada desse cliente comigo e que eu não estava me importando em só vender para esse meu cliente. Nós vamos entender isso mais à frente, como eu consigo fazer essa organização e esse acompanhamento de perto sem perder nenhum cliente no meio do caminho. Que é através de algumas ferramentas que a gente tem ali para que a gente possa usar e entender, porque você já entendeu, beleza, Babi, preciso fazer ali o meu pós-atendimento, mas como é que eu vou organizar tudo isso? A Natália falou que a gente precisa mandar mensagem daqui 1 ano, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou lembrar? E aí para isso que existe um CRM, gente, que é o Customer Relationship Management, que parece ser uma palavra super difícil, mas nada mais é que você conseguir organizar ali e acompanhar a jornada do seu cliente, do começo ao fim, desde a parte de pré-atendimento, que é como você está ali adquirindo o seu cliente, até a parte do pós-venda, depois do fechamento de venda e o pós-venda. Então você consegue ali acompanhar a jornada dele. O CRM, existem diversas ferramentas no mercado, a gente vai apresentar aqui para vocês 3 possibilidades que vocês podem utilizar aí, mas todas elas, as pagas e as gratuitas, elas vão mostrar o caminho ali que o cliente percorreu, qual fase, qual etapa que ele tá. Então ele tá aí na etapa de fechar o contrato, ele já pagou, qual que é a fase que ele se encontra. Ele também vai ajudar ali você a gerir as respostas de uma maneira mais humana. Por quê? Quando você acessar ali, ele já vai ter um histórico da conversa com aquele cliente. E aí você consegue, qualquer pessoa que acessar aquela conversa, consegue entender qual foi o ponto ali que ele parou, o ponto de pós-venda, o ponto de entrega, qual que foi o ponto que ele parou. Você consegue ali dar uma olhada e ter um atendimento mais humanizado, personalizado, sabendo o nome da pessoa e qual é o estágio que ela se encontra naquele momento. Outro ponto também que é bacana em relação ao CRM é que ele vai evitar o acúmulo de reclamações. Então, quando a gente consegue se conectar com o nosso cliente e a gente entende a jornada que ele está, e, por exemplo, se ele está ali na parte de entrega e aí vem uma pessoa e fala sobre uma outra fase que ele já passou, né, por exemplo, de comprovante de pagamento, isso vai evitar que ele fique reclamando, né, que ele vai se sentir frustrado. Porque se você entrou e você sabe o que você vai falar com ele, você vai estar ali na mesma página do que ele. Se você falar outra coisa que ele não está ali naquela jornada, né, de compra, você não vai conseguir com que ele não reclame de você. E aí outra coisa também que é importante é você vai fortalecer a reputação da sua marca. Porque quando a gente entende a jornada do nosso cliente, qual que é a fase que ele tá, o que eu posso fazer ali com ele, você consegue fazer com que a sua reputação ali da sua marca, ela seja fortalecida. Aqui tem um print para vocês, gente, de como funciona um pipeline ali, que a gente chama ali do dashboard do CRM. O que é isso? Ele deixa ali organizado qual que é a etapa que esse cliente se encontra. Você consegue ali nomear e fazer as descrições de primeiro atendimento, já falei com essa lead já está para quase fechamento, comprovante de pagamento, pós-venda, aí você pode colocar um pós-venda após 3 meses, pós-venda após 6 meses, pós-venda após 1 ano. E aí, quando você consegue fazer aí aquela escala ali de organização, de como você quer se relacionar com o seu cliente, e gente, isso aqui também é muito importante, vai depender de negócio para negócio, tá? Então, a Natália deu o exemplo dos óculos. Então, os óculos, os experts ali do oftalmologistas vão saber mais ou menos o tempo médio de quando eles precisam falar com aquele cliente em relação ao óculos. Mas se a gente for falar, por exemplo, de roupas, né? A gente coloca ali uma organização de um CRM de roupas.
A pessoa que comprou uma roupa, quando estiver perto de uma data sazonal, você pode colocar ali, organizando para você falar com ela quando está perto ali do Dia das Mães, né? Do Dia dos Pais, qual que é a data ali, mais ou menos, que você consegue falar com aquele cliente. E aí, de uma vez que você organizou isso, você fez ali aquele setup organizacional da ferramenta, todas as pessoas que forem acessar aquela ferramenta vão conseguir entender a jornada do cliente através desse pipeline, de uma forma muito ilustrativa e que eles usam através de Kanban. Então você simplesmente vai mudando ali de um jogo para o outro, tá? Achei o CRM muito complicado. Esse CRM ainda não é para o step que eu estou. Eu quero algo simples, mas eu preciso organizar a jornada, tanto de compra, da parte de compra, quanto do pós-venda do meu cliente. O que eu posso fazer? Você pode utilizar dentro do WhatsApp Business as etiquetas. As etiquetas você consegue colocar cor, colocar categorias, você pode criar até 20 etiquetas. E dentro das etiquetas você vai colocando os clientes de acordo com a etapa que ele está na jornada. O WhatsApp Business é super fácil, super intuitivo de você mexer. Você não vai precisar colocar ali um CRM, treinar uma pessoa para mexer naquilo, se você estiver nesse step. Agora, se você está num step 2 e você está querendo já entender como funciona o CRM, mas de repente você quer entender até se tem alguma ferramenta gratuita para você já fazer algum teste ou algo assim, nós vamos mostrar para vocês na sequência. Existem essas duas ferramentas, mas tem diversas outras no mercado que elas também são gratuitas, além do WhatsApp, e que elas têm algumas outras funcionalidades. Então, essas ferramentas aqui é para você que tem aquele número de WhatsApp Business, mas você já tem de 3 a 4, 5 pessoas ali, usuários que estão fazendo os atendimentos para você. E aí, você tem uma demanda maior, consequentemente, porque quando você já tem essa quantidade de funcionário, você já tem uma demanda maior de leads, você precisa de uma organização um pouquinho mais profunda. E aí, aqui a gente tem o HubSpot e a Zorro CRM. Qual que é a diferença ali uma da outra? O HubSpot, gente, ele vai te ajudar até a fazer algumas automações ali. Ele ajuda você também a fazer algumas atividades ali dentro, e ele também tem um histórico ali da comunicação que você vai ter com o seu cliente. Então esse aqui é o HubSpot. A Zorro, o que ele tem de diferente? Ele faz alguns relatórios básicos, tá, para você, e ele tem um armazenamento também que ele é um pouco mais limitado, não tanto quanto o do HubSpot. Então, essas aqui são as principais diferenças. As duas ferramentas, elas funcionam ali, tanto como a parte de linha, que você pode fazer a leitura, ou de Kanban, tá? E que é através daqueles pipelines que eu mostrei para vocês anteriormente. Que aí você consegue organizar e entender a etapa do seu cliente de uma forma muito intuitiva. E elas são gratuitas, tá? Então, você pode utilizar aí, se você já está nesse step. Mas primeiro entenda qual que é o seu momento para poder usar cada ferramenta dessa, beleza? E a gente trouxe uma coisa para vocês muito legal, que a gente adora. Como eu falei no começo, que a gente ia fazer análise de algumas empresas, nós mostramos para vocês a WePink, que está fazendo coisas que não são legais, que não está se preocupando com o pós-atendimento do cliente e está perdendo muito cliente e credibilidade ali no meio do caminho. Mas em contraponto, nós trouxemos aqui para vocês algumas empresas que tiveram ações extraordinariamente bacanas, que encantam o cliente. Já ouviram falar que se você tiver 7 pontos de contato com o cliente, onde o cliente é surpreendido com o fator uau, eu não imaginei que isso poderia acontecer e vir dessa empresa, aquele cliente ele fica fidelizado e todo mundo gosta de cliente fidelizado, que vai voltar, vai comprar de você mais de uma vez, ele vai indicar o seu negócio, ele vai virar fã da sua marca. Nós adoramos clientes que são clientes fãs. Aqui, pessoal, nessas análises de casos, nós trouxemos um caso da Nubank. Esse caso da Nubank, o que aconteceu? Um cliente ligou para a Nubank e falou que o cartão de crédito dele tinha sido danificado, que o cachorrinho dele comeu o cartão de crédito. A Nubank não só enviou um cartão novo para esse cliente, mas enviou uma carta-mão. E junto com essa carta, ela enviou um brinquedinho para o cachorrinho. E na cartinha fala basicamente que agora o seu cachorrinho ele tem um brinquedinho novo e não vai precisar comer ali o seu cartão novo. O cliente ficou extremamente ali encantado com aquela atitude da Nubank. Além da Nubank estar encantando esse cliente postou e divulgou nas redes sociais. Então imagina quantas pessoas foram impactadas através de uma propaganda gratuita que esse cliente está fazendo após ele ter virado fã da marca. Com um simples gesto, pessoal, que foi algo muito simples que a Nubank fez, mas muito significativo.
A gente tem também aqui, eu amei esse da Nubank, ó, de verdade, assim, o da Nubank foi um dos mais fofos, assim, que a gente preparando aqui para vocês esse programa, a gente pensou. E aqui, gente, tem o Serasa. O Serasa, ele também pensou no cliente, olha que legal o que ele fez. Ele mandou uma pizza para alguns clientes, escrito, hoje a conta quem vai pagar sou eu. Olha que legal, você receber ali uma carta do Serasa, dizendo que quem vai pagar a conta não vai ser você. Inclusive, eles não fizeram só essa ação. Agora, nessa ação aqui do mês de outubro, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com o Burger King e que você pode passar lá, mostrando o aplicativo do Serasa, você vai ganhar uma batata frita. Então, assim, eles fazem diversas coisas para poder encantar o cliente e acabar sendo aquele marketing gratuito que a gente está tanto batendo na tecla aqui para vocês. Quando você dá uma boa experiência e um bom atendimento, as pessoas acabam falando de você para as outras. A gente trouxe aqui mais um caso, que é o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola tem aquelas famosas máquinas que a pessoa coloca ali a moedinha, coloca ali o dinheiro e pega o refrigerante. Eles instalaram máquinas da felicidade. Quando a pessoa vai pegar o refrigerante, ela é surpreendida com algo que é um presente, que é uma surpresa, como um buquê de flores, por exemplo. Mais uma maneira de encantar o cliente, de surpreender o cliente com algo positivo. E com isso as pessoas vão postar, as pessoas vão contar umas para as outras, mas você deve estar se perguntando, essas marcas são muito grandes, talvez eu não tenha budget para poder investir nisso nesse momento. O que eu poderia fazer? Você tem algumas ações que você já consegue fazer ali e aplicar no seu negócio, tá? Uma delas é você colocar ali um cheirinho, se você já tiver algum produto físico que você vai mandar para as pessoas, coloque um cheirinho personalizado da sua marca. Isso é muito legal para que a pessoa tenha ali uma experiência diferente, né, na hora que ela faz o unboxing do que ela recebeu. Outro também é você fazer uma cartinha, gente. Ah, mas a cartinha é meio antiquada, tá meio batida. As pessoas gostam de receber cartinha, principalmente se tiver o nome delas ali, tá? Isso é uma coisa de você realmente se importar com o outro e o outro não se sentir sendo só um número, sabe? Ele realmente se sentindo que é ele que tá recebendo. Outra coisa é você dar alguns brindes, alguns mimos, mas que sejam úteis. Não dê coisas que vai ficar largado em casa ou vai ficar largado ali no carro, sabe? Quando a pessoa recebe. Que realmente seja útil ali pra vida dela. Pra quando ela bata o olho, ela vê ali a logo do que você deu de brinde pra ela e ela lembre de você. Eu posso dar um exemplo? Vai, dá. Bora. E você estava junto comigo, inclusive. Eu fui numa loja aqui em Santo André comprar alguns produtos de cabelo. E quando eu fui pagar no caixa, eles me deram uma máscara de cabelo. Lembra? Aqui ali no jardim. Eles me deram uma máscara. E foi tão legal, porque a máscara que eles me deram, eu não tava esperando ganhar por aquilo. Não tinha, tipo, nenhum aviso. Ah, compre acima de tantos, acima de um gasto de tantos reais, você vai ganhar tal coisa. Não tinha. Então, eu simplesmente fui pro caixa, eu fui pagar. Quando eu cheguei no caixa, ela falou assim, você vai ganhar essa máscara. Ela me deu uma máscara de cabelo. E não só ela me deu uma máscara de cabelo, ela se preocupou comigo enquanto pessoa. E ela falou assim, inclusive, essa máscara de cabelo é pra cabelo loiro, gente. E outra coisa, além dela ter me dado a máscara, de ser especificamente pro meu cabelo, eu usei a máscara e eu amei. Tipo, não era uma máscara qualquer, tipo uma máscara ruim, que ela tava me dando só pra falar que tava me dando. Era realmente uma máscara muito valiosa. Agora, imagina quando eu for comprar produtos de novo, qual é a loja que eu vou escolher? E eu estou aqui já indicando e falando sobre essa loja pra vocês. Então, o marketing boca a boca, aquele marketing que você fica encantado com aquele estabelecimento, com aquela loja, ele vem de diversas maneiras, desde pequenas ações a grandes ações. Aqui tem mais um ponto também que é legal, que você pode aplicar ali, que é o visual. Hoje a gente tá ali na era instagramável, tudo tem que ser muito bonito. Eu vou dizer pra você que eu amo essa era instagramável, porque eu adoro coisas bonitas e fofinhas, tá? E aqui a gente deu até uma dica pra vocês, olha que legal que essa empresa fez aqui na imagem. Ela tá vendendo os brigadeiros, né, e os beijinhos e tudo mais, só que ela fez uma caixa completamente diferente ali, colocando ele como se fosse uma organização de planetas. Então é muito legal, fica completamente instagramável. Sejam criativos, gente. Uma das coisas que vocês precisam aprender pra gente poder encantar o cliente é sejam criativos, porque é assim que você vai conseguir se conectar com aquele cliente e ele vai lembrar de você, não vai ser mais do mesmo, sabe? Vai ser realmente algo que, nossa, foi diferente com aquela empresa. Então, ousem.
Pessoal, e tem algumas outras coisas que você pode implementar aí no seu negócio, como respostas rápidas. Todo mundo gosta de ser bem atendido e todo mundo quer ser atendido rapidamente. As pessoas não querem ficar esperando muito tempo para ser atendido. Tutoriais e dicas. Se você vende um produto, você pode enviar um videozinho com um tutorial ou com uma dica diferenciada para que a pessoa aplique, né, no dia a dia dela e consiga usar aquele produto de uma melhor maneira. Pesquisa de satisfação é algo tão simples. A pessoa comprou com você ou de repente você não vende o produto, você tem um serviço. Você pode ali 1, 2 dias depois entrar em contato com aquela pessoa e pedir para que ela preencha uma pesquisa de satisfação, perguntando se ela gostou, se é um ponto de sugestão. Com isso você consegue fazer melhorias contínuas e resolução de problemas de uma forma proativa. Se eu sei que aquele cliente de repente vai trocar um produto, eu tenho que ter proatividade, eu tenho que facilitar a vida do meu cliente. Eu tenho que fazer o meu cliente não ter que pensar muito, não ser algo complicado, complexo. Eu tenho que ser a solução para a dor do meu cliente, mas também para os possíveis problemas que podem aparecer. Com tudo isso, eu vou encantando o meu cliente e eu vou fazendo com que o meu cliente tenha uma boa experiência com a minha marca. E aí, fica aqui a pergunta para vocês. Vocês querem se tornar aquela marca que realmente vai ser lembrada de uma maneira positiva ou vocês querem aí ficar na modinha, só vender e não se preocupar realmente com o cliente, o que ele vai pensar de você? Essa é a pergunta que a gente deixa para você, porque você precisa realmente refletir o que a sua marca vai representar hoje pelo mundo. A conclusão é, o atendimento, ele é a maior fonte de elogios, então isso é muito importante. Tenham bons colaboradores ali que trabalham com você para que realmente dê um bom atendimento. E experiências personalizadas, sejam muito criativos e ousados, porque a criatividade é o que realmente vai conectar com essa nova geração. E a última é a retenção dos clientes, que ela é tão importante quanto a atração. Você vai adquirir aquele cliente, mas você precisa pensar como você vai reter ele e quais são os tipos de ações que você vai conseguir fazer com que ele compre de você mais vezes. Pessoal, você quer mais estratégias voltadas ao marketing digital? Mas você não quer aprender, você quer copiar e colar estratégias que já foram validadas com grandes marcas, para assim você vender mais na internet, aprender a ter posicionamento, copiando e colando estratégias que vão te mostrar como autoridade do seu nicho? Escaneie esse QR Code e saiba mais sobre o Acelera Academy. Nós estamos estreando hoje a abertura do nosso método Copie e Cole para você ter mais resultados e mais vendas através da internet com um preço super diferenciado, porque nós começamos a estreia já logo aqui no mês de Black Friday. Se você está querendo ter maior posicionamento, você quer aprender sobre as redes sociais, o que postar, o que não postar, como as pessoas podem te enxergar enquanto autoridade e ter muitos resultados vendendo e faturando com a internet, você precisa acessar esse QR Code e saber mais dessa estratégia validada que é só você copiar e colar para já colher os resultados. E todas essas estratégias, elas estão baseadas na verdade, porque vocês já sabem que uma estratégia poderosa, ela é uma estratégia baseada na verdade. Eu quero agradecer o programa de hoje, muito obrigada, e que vocês realmente possam aplicar tudo que a gente mostrou aqui para vocês e se tornarem marcas incríveis e acelerarem o resultado de vocês. Até a próxima!